Ei, boa noite, Xoxa, hein? Boa noite! Já estou escutando um chorinho. Você tá doido, você é maluco. Já chegou mostrando que veio. Gente, boa noite. Vamos começar. A gente começa agora a segunda etapa. É, então, é, eu ainda não lancei as notas, pretendo lançar amanhã, tá? Se alguém aqui presente nessa sala virtual estiver me devendo alguma atividade, por favor, me procurar no privado. Eu, assim, a segunda etapa inicia hoje, provavelmente vai terminar no final eu acho que no início de dezembro. A gente começa a falar de administração, como agora a matéria está um pouco teórica, e é muito conteúdo teórico, às vezes vocês podem ficar um pouco cansados, eu vou, a cada tempo que terminar o, o tempo do próprio programa, a gente vai fazer uma atividade a respeito para não ficar tão cansativo, porque agora é bem teórico mesmo essa parte de administração. Bem, nós já vimos os conceitos das empresas, como elas se organizam, o tipo de setor, o tipo de matéria-prima, se é primária, secundária. Agora nós vamos ver a parte administrativa, a parte da administração. Então, primeiramente, alguém sabe, sem olhar na apostila e colar, o que é administrar, a palavra? O que significa administrar? Organizar, sei lá, algo assim. Sim, organizar. Planejar, Também está dentro, planejar. atingir as metas de maneira eficiente e eficaz. Atingir as metas é o objetivo da administração, né? É o objetivo, né? É o final. Você faz tudo para chegar nas metas. Então, administrar igual vocês falaram, é gerir, é governar, é dirigir, é fazer de forma organizada, é tomar decisões e que visem atingir o objetivo. No caso da empresa, é atingir o objetivo, se é prestar um serviço ou oferecer um produto. Então, no século, a gente já falou um pouco disso lá no início do conteúdo, que no século XIX e lá no início do século XXI, quando começou as fábricas, após a Revolução Industrial, começou as pequenas empresas, começou esse conceito da parte administrativa. Começou a se ganhar dinheiro, mas precisavam administrar esse dinheiro. Então, começou lá com o Taylor, né, que ele era uma parte mais científica, ficava estudando, desenvolveu a administração mais científica, só pesquisando. Ele tinha um conceito mais de estudioso que prático. Mas logo veio o Fayol, que trouxe uma parte mais prática a todos os estudos do Taylor. Então, ele propôs para a parte administrativa, isso aí estou só explicando um pouco, mas não está no conteúdo da apostila, que o Fayol trouxe 4 etapas, que é planejar, organizar, planejamento, organização, direção e controle, que faz parte dentro da parte de administração, da parte administrativa. Então, se a gente for ver o que significa a palavra administração, a parte do radical da palavra, a etimologia da palavra, o AD significa direção. Toda vez que a gente sabe que fala em direção, a gente sabe que é o sentido que vai, é o caminho, onde eu quero chegar. E minister, essa palavra vem do latim, né? Então, significa
subordinação, ou seja, obediência. Então, quem trabalha na parte administrativa, na administração, está sempre subordinado a algo. Por exemplo, eu sou dono da empresa Coca-Cola, mas eu não administro. Eu tenho um administrador. Ele é subordinado a mim. Ele obedece aos meus critérios que eu estabeleci na empresa. Ele é subordinado, ele obedece. E mesmo também, nós temos também, se o administrador também é o dono, ele também segue as regras que ele mesmo impôs da empresa ou até mesmo dos clientes. Então, conforme o Emi falou sobre atingir o resultado? Foi. Atingir o resultado? Obrigado, secretário Lucas. A administração é um esforço que a gente, dentro de uma empresa, quem administra tem que fazer um esforço entre as pessoas e os recursos que tem nessa empresa, com a função de chegar ao resultado. Então, também é um processo, igual alguém falou aí, de planejar, de se organizar, de analisar e controlar os resultados para ter um produto final. Professor. Sim? Na administração também envolve a parte econômica também, né? Tipo, divisar, minimizar os desperdícios e essas coisas desse tipo, assim, né? Essas coisas desse tipo. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que pega uma empresa que está em decadência, em falência para administrar, ela tem que gerir os conflitos das pessoas, os conflitos financeiros, com a matéria-prima que a empresa trabalha e chegar no resultado, né? Isso. Nesse contexto, eu fico imaginando uma pessoa que tenha a coragem de pegar uma empresa em situação de praticamente falência para administrar e com poucos recursos, né? Pô, fala isso não, que eu lembro do Cruzeiro. Ah, né? Eu também estou pensando no Cruzeiro quando eu estava falando disso. Tristeza, né? Pô, porque quando tem dinheiro para investir, é fácil, dinheiro sobrando, mas quando não tem? E já não tem uma confiança do mercado, né? O professor. Tipo, citar um exemplo clássico aí, já que vocês estão falando, o exemplo do Cruzeiro, por exemplo, foi mais desperdício. Porque nos campeonatos lá, da Copa do Brasil que ele ganhou mais de 100 milhões. Onde que ele enfiou esse dinheiro? Não fala não, viu? Que tem crianças aí, tá? Não fala não. Tem crianças no momento aqui. Um time que ganha 2 vezes seguidas a Copa Milionária do país e entrar em falência. Mas é porque quem estava administrando achou que o dinheiro estava entrando em abundância e ia continuar entrando, né? Mas eu ouvi falar que porque estou falando de empresa, não estou falando de futebol, que a empresa, o Corinthians também está passando também está com uma situação bem crítica em questão eu vi foi no jornal, a questão de dinheiro também, porque se ganhou muito
gastou mais do que recebeu e agora já está... Não é só o Corinthians, não. Tipo assim, se for investigar todos os times brasileiros, é praticamente todos. Só um ou outro lá que... Só que o que acontece? O negócio do Cruzeiro é que ele caiu, entendeu? Aí tudo veio à tona com a polícia estranha. Mas se for investigar os clubes mesmo, é todos. O Cruzeiro deve 700 milhões. O Corinthians, quer dizer, né? Então, vamos voltar aqui falando sobre administração, porque futuramente vocês serão futuros empreendedores do dinheiro de vocês, e eu quero que vocês tenham sucesso em administrar esse dinheiro. Hoje em dia, por exemplo, a administração aplica na organização também, que é isso que a gente está falando, de pessoas e recursos. São várias variáveis que estão em questão, que é uma coisa que é bem complexa. Como motivar as pessoas a fazer, como que o administrador tem, como ele pode motivar as pessoas a fazer o que ele deseja, né? Pode ser por influência, pode ocorrer por influência dele, ou elas podem ser influenciadas por outras coisas, né? Outras situações. E Fayol já pensava nisso, já lá no início do século XXI, Fayol já visava isso, que essa questão do planejamento, da organização das pessoas e dos recursos das empresas. Mas veio um outro rapaz, muito inteligente, muito estudioso, chama Peter Drucker, que ele melhorou um pouco disso, que montou o ciclo PDCA, que é planejar, executar, checar e ação consolidada. A gente vai falar um pouco disso detalhadamente, de cada etapa. Por quê? O planejamento é você pensar. O que é planejar? Eu tenho que pensar o que eu quero fazer. E às vezes a gente não pensa, só quer executar. A gente fala muito do eletricista, por exemplo, mas a minha área, o eletricista, antes de executar, ele tem que pensar. Ele olhar para o ambiente de trabalho, fazer uma análise preliminar dos riscos, da situação do equipamento, da máquina, e logo depois que ele fazer uma análise, colher todas as informações que ele vai executar. Mas antes você tem que fazer uma análise do que está acontecendo, identificar o problema para executar. Isso é diferente de uma pessoa que vai lá apenas para executar. Ela vai lá só executar e ela não sabe por que está fazendo e para que sim, né? Para consertar, mas ela não sabe identificar o problema. Então, o planejamento foi um pouco disso. É a função do administrador planejar. Então, planejar, eu quando paro e penso, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu problema? É a análise dessa situação programada ou não programada, a gente não sabe, desse fenômeno, e entender todo o processo. Então, como que o meu celular funciona? Onde que ele carrega? Ele não está ligando, eu posso abrir, olhar a bateria, todo o processo de funcionamento eu tenho que saber para eu poder identificar e montar um plano de ação, que é meu planejamento.
Então, o planejamento é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Eu falo por mim mesmo, de pensar no futuro. Eu tenho dificuldade em pensar no futuro também. Então, o planejamento, algumas coisas a gente pode executar hoje, mas grande parte delas é para executar no futuro, no amanhã. Sendo uma tomada de decisão, a parte de informações que a gente já tem, e também essas informações que a gente tem no tempo que a gente está vivendo, no presente, né? E definir nossos objetivos. Por exemplo, o objetivo é produzir ou extrair minério 5.000 toneladas por dia. Esse que é o objetivo. Então, vamos fazer um plano de ação para se extrair do solo minério 5.000 toneladas. Então, esse é o meu objetivo. O planejamento, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou gerir as pessoas e os recursos que eu tenho? O planejamento é estratégico, né? Então, a estratégia para alcançar o resultado. A melhor estratégia sempre vai ter como vai ter bons resultados. Ou seja, é o sucesso. O planejamento, ele, como é algo que você consegue pensar e tenta prever uma estimativa, uma estratégia para o futuro, essa tomada de decisão, que faz parte da administração, ela não ocorre por acaso, ou seja, ela não ocorre de improviso. Então, ela não ocorre de improviso. Planejar não é a mesma coisa também. Você pensa antes, depois você executa. Então, nós temos aqui um planejamento que pode ser feito a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, para se ter bons resultados, tem que planejar. E para a gente ter mais informações, a gente tem que planejar e avaliar o que deu certo, o que não deu certo, o que deu certo, continuar, porque time que está ganhando não muda o time, né? A escalação que está em jogo e ganhando não é mudada, e o que está errado tem que mudar, que tem que propor mudanças, né? Então, o LFB, que está aí presente, falou, organizar os recursos, né? Os recursos financeiros, humanos, materiais e os tecnológicos. Hoje, a empresa que não utiliza a tecnologia, ela fica aquém do mercado, né? Fica para trás nesse mercado, na competitividade. Então, para se ter uma excelência e chegar a um sucesso no meu resultado, deve ocorrer um sincronismo, onde consegue motivar as pessoas a fazerem as tarefas, né? O plano de ação, o planejamento, que foi pré-determinado, junto com os recursos financeiros e os recursos materiais e o recurso tecnológico. Todos esses recursos têm que trabalhar ao mesmo tempo, em uma certa sintonia ou sincronismo, né? Então, se eu tenho um prazo para entregar o produto ou prestar um serviço, todos esses recursos que eu tenho, eles têm que trabalhar
de forma conjunta, né? Em forma de equipe. Então, se for necessário, as pessoas têm que ser treinadas. Se for necessário, as pessoas deverão receber um treinamento para realizar a tarefa com excelência, no caso, e alguém deve, o administrador, ele é responsável que o plano de ação, o planejamento dele seja executado. Então, agora, para não matar vocês um pouco, falando de planejamento, eu queria que vocês fizessem aí, com vocês e com a mente de vocês, vamos fazer um planejamento das nossas vidas. Por exemplo, aqui, ó, vou pôr aqui, tá aqui no pedacinho que eu já estou aqui, ó. Pôr maior aqui. Vamos fazer um planejamento de nossas vidas. Curto prazo, até 3 meses. Médio prazo, até 12 meses. E longo prazo, até 5 anos. Como vocês planejam sua vida? Aqui, até 3 meses, ou seja, até o final do ano, em janeiro. Daqui 1 ano e daqui 5 anos. Tá na apostila lá, né? Tá, mas esse Não, só as datas aí mesmo. Curto prazo por 3 meses, médio prazo 1 ano e longo prazo 5 anos. Fechou.